bom? Obrigado a todos aí pela presença. Pessoal, peço que se vocês tiverem alguma dificuldade com o áudio, por favor, postem aqui no bate-papo, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Michel de Amorim, sou sócio da Drummond Advisors. Nós somos uma empresa de consultoria que atua na parte contábil, tributária e jurídica, com foco principal em transações entre Brasil e Estados Unidos. Né? A Drummond é uma empresa que atua no mercado desde 2010, nós temos profissionais certificados nos dois países, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho de algumas mudanças, acredito que grande parte aqui já saiba, que ocorreram na legislação tributária americana, e as implicações que, enfim, nós temos observado, e também vamos citar aqui algumas dúvidas que os nossos clientes têm levantado ao longo aí dos últimos meses. Hoje quem vai estar palestrando comigo é o Henrique Tsukamoto, nosso associado sênior, baseado em Miami. E a ideia aqui é que seja mais um bate-papo, a gente vai cobrir aqui alguns principais tópicos, mas a sala está aberta aqui para comentários, perguntas, então, por favor, fiquem à vontade aí para interagir com a gente. Temos 1 hora de apresentação, aqui nos slides a gente vai estar cobrindo, eu acredito que nos primeiros 30 minutos, e depois a gente vai deixar um tempo para passarmos as dúvidas. Tá bom? Henrique, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com todos. Meu nome é Henrique Tsukamoto, trabalho aqui na Drummond em Miami. Vamos estar ajudando o Michel a fazer essa apresentação para vocês, tirando as dúvidas que tiverem. Fique à vontade para postar no chat, que a gente vai vendo as dúvidas e anotando e batendo um papo. Michel, passar a agenda aqui. Primeiro a gente vai estar falando, tá, pessoal, de imposto de renda global, tá, um pouquinho, como não residente fiscal americano, residente fiscal americano. A gente vai passar a explicar um pouquinho sobre teste de presença física substancial, tá, que é um teste que a gente faz para um residente fiscal americano para fins de Estados Unidos ou não, tá, falar um pouquinho de FATCA e AFIBAR. Quem deve declarar imposto de renda nos Estados Unidos, se você tem obrigação ou não. Tá? Também vamos falar um pouquinho do uso do crédito fiscal pago no Brasil, ou se você pagou imposto no Brasil, como que você pode usar ele aqui nos Estados Unidos, e se você pode, tá, usar esse crédito nos Estados Unidos. Um pouquinho sobre participação societária, tá? E algumas outras partes mais técnicas, formulário 5471 e 5472, o que são esses formulários, tá? E quais as penalidades que você pode ter se não preencher esses formulários, quais são as transações que são reportáveis, tá, nesses formulários, assim como outros, e vamos passar, claro, as mudanças mais importantes da reforma tributária nos Estados Unidos, assim como as novas alíquotas, tá, que serão aplicáveis a partir de 2018. Bem, Henrique, temos aqui alguns tópicos que geram bastantes dúvidas, e a gente vai estar cobrindo isso, enfim, no nível de detalhe superficial, tá, gente? Então, se tiverem dúvidas que precisem serem esclarecidas no nível mais específico, fica à vontade depois para mandar um e-mail para a gente, ou se vocês não se incomodarem em compartilhar aqui no grupo, será um prazer respondê-los. Vamos lá. Dando sequência, o primeiro ponto, a gente não pode falar do aspecto tributário nos Estados Unidos, especialmente para estrangeiros, sem citar o tópico de residência fiscal. Tá? Então, a gente vai fazer aqui uma recapitulação, basicamente sobre os testes de residência fiscal.
Só lembrando, residência fiscal, ela é independente do status imigratório, tá, gente? Muito importante. Então, aqui a gente está falando de residência fiscal americana, e basicamente, o que é o teste do Green Card? No dia que o estrangeiro recebe o Green Card, e no primeiro dia que ele está nos Estados Unidos com o Green Card, a partir daquele dia, ele é tratado como residente fiscal americano. Ou seja, ele tem as mesmas obrigações que um cidadão americano tem no âmbito fiscal. Ele precisa reportar as rendas globais, ele precisa fazer declaração de obrigações acessórias, tais como FATCA e FBAR, que nós vamos mencionar aqui. Então, é muito importante essa definição. Tá? É muito comum a gente ouvir de cliente, não, mas eu tenho dupla cidadania, e o que eu ganho no Brasil eu deixo no Brasil, o que eu tenho nos Estados Unidos eu deixo nos Estados Unidos. Isso não pode. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tributam os seus residentes sobre a renda global. Então, muito importante, as penalidades são muito severas e é importante atentar para esse aspecto. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas é importante frisar essa questão. Então, eu falei do primeiro teste, o teste do Green Card. O segundo teste é o teste de residência, teste de presença física. O cálculo está aqui na tela, um período de 183 dias, tá? Então 100% dos dias somados no ano corrente, 1/3 dos dias somados no ano anterior, e 1/6 no segundo ano precedente. Se essa conta, em 31 de dezembro, exceder 183 dias, naquele ano, o estrangeiro virou residente fiscal americano. Gente, isso é muito comum. Tá? Nós tivemos casos de clientes que, por falta de instrução no passado, enfim, tinham visto B1, B2 e vinham com frequência para os Estados Unidos e acabaram excedendo esse prazo, tiveram que pagar imposto nos Estados Unidos sem efetivamente ter uma residência primária nos Estados Unidos. Tá? Então, é comum, normalmente o modo que os estrangeiros se tornam residentes fiscais no primeiro momento, tá? Então, através de um visto de trabalho. Então, muita atenção. É comum que no primeiro ano existe um duplo status, tá? O que a gente chama de dual status, onde até determinada data aquele estrangeiro ele é considerado um não residente e a partir daquela data ele vira um residente fiscal. Então, vamos usar um exemplo que o Henrique entrou nos Estados Unidos em 2018 com o visto L1, 1º de abril. Tá? Então, a gente tem aí um período de janeiro a março, qual o Henrique é um não residente. Nesse momento, a gente está no dia 10 de abril, ele ainda não é um residente fiscal americano, mas até o final do ano ele vai se tornar pelo teste presencial, muito provavelmente. E aí, ele tem duplo status naquele ano. Tá? Então, ele vai reportar o ano de 2018 de duas formas. Um período como não residente, um período como residente. Isso no imposto de renda, a gente precisa fazer essa segregação. Tá? Muito importante, se no ano de 2018 o Henrique já entrou no país em janeiro, 1º de janeiro ele já estava nos Estados Unidos, ele saiu e ele voltou, e ele eventualmente vira residente fiscal em junho, em agosto, a data retroage para o primeiro dia que ele estava nos Estados Unidos naquele ano. Então, muito importante, tem muita gente que usa esse corte para fins de distribuição de dividendos de empresas no exterior, mas é importante atentar para essa questão, né, que retroage para o primeiro dia do ano em que o estrangeiro se torna residente fiscal e que ele se encontra presente nos Estados Unidos. Tá bom? Tem algum comentário aqui? Podemos seguir? Só adicionando, Michel, se vocês tiverem dúvida, tá? Não sei quantos dias eu passei nos Estados Unidos, vocês podem ir no site, pode jogar no Google, tá? Formulário I-94. Você consegue as suas datas de entrada e saída dos Estados Unidos. Tá? Hoje é tudo eletrônico, vai pedir somente informações do seu passaporte, seu nome completo, e você consegue ver as suas entradas e saídas. Tá? Henrique, depois se você puder compartilhar o link para o pessoal aqui, eu acho que ia ser uma boa. É um formulário que no passado, para quem
costumava vir nos Estados Unidos com frequência, alguns anos atrás, era um formuláriozinho em papel, né, onde você entrava no país, eles te davam um papelzinho, você saía, você tinha que devolver. Hoje em dia, o formulário eletrônico, você digitando as informações do seu passaporte, você consegue ter aí, enfim, levantar essas informações. Ótima pergunta aqui do Gilberto. J1 também está sujeito a esse teste. Muito bom, Gilberto, obrigado. Sim e não. Tá? Existe uma isenção para vistos F1, J1, entre outros. Só que existe um requerimento que esses vistos eles precisam estar relacionados a estudo, a trabalhos acadêmicos, né? Então, muito relacionado a essa questão de estudante. Tá? O visto J1, se ele não tiver relacionado a nenhum tipo de estágio acadêmico, ele pode ser interpretado como uma exclusão dessa isenção e incluir nesse cálculo. Tá, Gilberto? Então, depois isso é algo que a gente pode compartilhar com você, essa base técnica, para a gente ver o seu caso específico. A mesma coisa para o F. Tem muita gente nos Estados Unidos com visto F, né, que é o visto de estudante, ou acompanhante de estudante, que a princípio está isento desse cálculo. Tá? Porém, se o estrangeiro tiver em paralelo com um processo de residência permanente, tá? Ele está, por exemplo, aplicando para o EB5, ou ele está aplicando para um outro tipo de visto migratório, essa exclusão ela não se aplica. Tá, gente? Então, muito importante, existe uma mística, né, que qualquer status enfim, qualquer situação com visto F, eu estou isento do teste de presença física. Não é verdade. Então, no formulário do imposto de renda de não residente, formulário 1040-NR, existe existe uma parte do formulário que ela especificamente questiona se aquele estrangeiro está aplicando para algum outro tipo de visto. Tá? E nesse momento o IRS já consegue identificar se existe uma intenção de residir permanente nos Estados Unidos. Muito importante, é bom ficar atento. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente para que a gente possa esclarecer esses pontos, tá bom? Gilberto, novamente, obrigado pela participação. Tributação nos Estados Unidos, aqui uma brincadeira, que na verdade o IRS reconhece os aliens durante o tax season, né? Então, o nome dado para os estrangeiros, né, de uma forma geral nos Estados Unidos, é de resident alien ou non-resident alien, e aqui a gente já comentou um pouquinho sobre o teste de presença física e o teste do Green Card. Mas, de novo, né, o governo, ele deny aqui, né, a gente está fazendo uma analogia aqui na charge, mas basicamente durante o tax season eles reconhecem todos os tipos de aliens. Né? A seguir, vamos falar um pouquinho do FATCA e FBAR. O Henrique vai compartilhar algumas experiências aqui com vocês e um pouquinho no detalhe dessas obrigações acessórias. Gente. Vamos lá, pessoal. Então, o FATCA, tá, e o FBAR, vou pensar um pouquinho no Brasil como é a CBE, tá, que você tem que declarar seu capital brasileiro no exterior, mas aqui a gente fala mais sobre conta bancária, contas de investimentos financeiros, trusts, tá? O FATCA, que a gente viu aqui tá na tela, Foreign Account Compliance Act, tá? Brasileiros com conta nos Estados Unidos, basicamente tem essa informação enviada à Receita Federal, e os americanos com conta no Brasil também têm as suas informações enviadas para a Receita Federal Americana. Tá? O objetivo é realmente ter uma troca de informações para dificultar a lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, tá? Entre os dois países, residentes dos dois países. A obrigação para você fazer o FATCA, se você tem contas, tá? Com saldo acima de $50 mil se você for solteiro e acima de $100 mil se você for casado. Tá? A penalidade se você não fizer o FATCA é $10 mil. Tá? A Receita Federal Americana, qualquer multazinha não começa baixo o valor, normalmente já começa em $10 mil. Então realmente tem que estar em cima, tem que fazer os formulários, porque a primeira multa que vier já é bem pesada. Tá?
Aqui é penalidade mínima, tá, gente? Então o valor pode chegar aí a valores acima e eles usam muitas vezes um percentual do valor não reportado. Então, muito importante essas obrigações acessórias. E um ponto muito relevante é a questão da prescrição. Tá? Então, as obrigações acessórias, elas fazem parte da declaração de imposto de renda, né, visto como um pacote só, e o fato de uma dessas obrigações não serem remetidas para a Receita Federal Americana, ela pode considerar aquela declaração como uma declaração incompleta e, nesse formato, não passa, enfim, o período de prescrição não se aplica. Então, muito importante, né, em vias de regra, você vai ter o período de prescrição de 3 anos, ou em alguns casos 5 anos, né, da data em que aquela declaração tem uma informação incompleta, um formulário incompleto, ou no caso de fraude, aí realmente não conta o período de prescrição, mas se o taxpayer, por boa fé, ele preencheu, enfim, tem erro na declaração, né, o período de prescrição se aplica, porém, nesse caso, se tem uma informação incompleta, não passa a contar. É como se o formulário não tivesse sido enviado. A penalidade nesse caso aqui, eu estou vendo a pergunta do Gilberto, para americanos e residentes nos Estados Unidos. Essa obrigação, o FATCA e o FBAR, é uma obrigação para residentes fiscais americanos, tá, Gilberto? Então, o estrangeiro que tem eventualmente renda nos Estados Unidos, ele tem o formulário 1040-NR, que ele utiliza para reportar aquela renda e eventualmente fazer um pagamento de imposto ou reaver algum imposto já pago, mas ele não tem a obrigação de informar aqui, no caso, o FATCA ou o FBAR. Essa daqui é uma obrigação para residentes fiscais americanos. E lembrando que o estrangeiro, no lado do Brasil, como o Henrique muito bem mencionou, ele tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de capital brasileiro no exterior, né? Então, também é importante, do lado de brasileiros que têm investimentos nos Estados Unidos, essa obrigação junto ao Banco Central. Henrique, pode continuar. Perfeito. Pessoal, a gente sabe, tá, que a Receita Federal ela fica de olho nisso, até porque muitas vezes, após a gente fazer o envio do imposto de renda, a Receita Federal manda uma notificaçãozinha falando assim, olha, presta atenção que você pode ter mais formulários a ser preenchido, como o FATCA e a FBAR. Tá? Então, a Receita Federal fica em cima, sim, tá, desses formulários. O FBAR, deixa eu passar aqui para o próximo slide, pessoal. É bem parecido, tá? A diferença maior é o threshold que a gente fala, ou o valor a ser reportado, ou seja, se você tiver ativos acima, conta bancária acima de 10 mil, você tem a obrigação. Se a gente voltar no FATCA, tá? A gente vê aqui que o threshold é um pouquinho maior, tá? A ideia é parecida, tá? Tradução Report of Foreign Banking Financial Accounts, ou seja, se você tem uma conta bancária lá no Brasil, esse valor no ano passou, tá, de 10 mil, ou se você tem algumas contas que o valor somado dessas contas ultrapassou 10 mil dólares, tá, você é obrigado a fazer o FBAR. Então, no exemplo aqui, se você tiver uma conta bancária tem 5 mil dólares e a outra conta bancária tem 6 mil dólares, o total é 11 mil, então você tem a obrigação, tá, de fazer o FBAR. A deadline ou a data para a entrega do FBAR é dia 15 de abril, tá? E a penalidade, ela, novamente, é 10 mil dólares, tá? O mínimo, e sempre pode ir aumentando conforme o tempo. Se você não fez, pode ter juros e multa em cima disso, tá? O streamline que a gente está colocando ali seria, se você não fez durante alguns anos, a gente pode voltar atrás e fazer, tá? Mas ainda também vai ter, com certeza vai ter uma multa sobre isso, tá? Tem que ser um comentário nesse sentido, que a gente está falando aqui de o threshold de 10 mil dólares em qualquer dia do ano, tá, pessoal? Então, é importante que esses formulários você precisa reportar o saldo máximo da conta ao longo do ano e o saldo em 31 de dezembro. Então, é importante ficar atento, porque muitas vezes você tem uma variação cambial ao longo do ano, então, assim, é um cálculo que precisa ser acompanhado aí no nível de saldo de contas, como está mencionado aqui, né, somadas. Então, muitas vezes você tem uma conta corrente, você tem uma conta de investimento, uma conta poupança, tudo isso entra, né, no valor que precisa ser reportado no FBAR.
Ok? Vamos lá. Passando aqui para o próximo tópico, então, pessoal, falar um pouquinho sobre o formulário 5471 e 5472. Tá? O 5471 é um formulário onde, se você, tá, vamos supor, Henrique está nos Estados Unidos, vim para os Estados Unidos, virei residente fiscal americano, mas eu tenho 5 empresas no Brasil. Tá? Tem uma limitada, uma corporação, outras 3 limitadas. Para cada uma dessas empresas, eu tenho que preencher meu formulário 5471. Tá? Eu tenho que mostrar minha participação nessa empresa estrangeira, eu vou ter que incluir as minhas demonstrações financeiras dentro do formulário 5471 para reportar isso à Receita Federal Americana. Tá? Para fins de Receita Federal Americana, não importa, elas não fazem uma distinção muito grande no tipo de empresa que você tem no Brasil. Tá? A gente fala que, by default, essas empresas são consideradas como corporações. Tá? Então, seja ela LTDA, ou seja, qual que for o método tributário no Brasil, para a Receita Federal Americana, num primeiro momento, ela vai ver essas empresas como corporações e você é obrigado a fazer isso. Tá? Aí vocês podem perguntar, se não for, se a gente fizer, a gente tem uma coisa que chama eleição tributária, que a gente pode fazer também, para fazer essas corporações serem tributadas de outra maneira, mas a sua obrigação vai continuar, só vai mudar o nome do formulário, não vai ser 571, vai ser um outro formulário, mas você ainda vai ter a obrigação de declarar essa sua participação numa empresa estrangeira. Tá? A lição, ou o que a gente viu no final do dia é o seguinte, você sempre vai ter que reportar, tá, o que você tem no Brasil, você não vai poder esconder, então não importa qual for o tipo de empresa, sempre vamos ter que reportar sua participação em empresa estrangeira. Tá? Já o formulário 5472 é o seguinte, é um formulário onde temos que reportar transações que tenham ocorrido entre o residente fiscal americano, tá, e partes relacionadas. O que são partes relacionadas? Pode ser uma empresa que você tem no Brasil, tá? Pode ser empresas do mesmo grupo econômico. Tá? Essas transações devem ser reportadas nesse formulário 5472. Um objetivo de ver esse 5472, qual que é o objetivo da Receita Federal? Uma vez que implica, não sei se vocês já escutaram falar de preço de transferência, tá? O famoso transfer price. Transfer price é quando empresas, tá, do mesmo grupo, partes relacionadas, elas têm transações entre elas, tá, e o objetivo é que essas transações sejam de acordo com o mercado e que não hajam benefícios entre as empresas simplesmente pelo fato delas terem essa relação. Tá? Então, o 5472 você vai ter que informar toda vez que você fizer transações entre você e sua empresa ou empresas do mesmo grupo econômico, você tem que reportar essas transações nos formulários 5472. Tá? A data limite para envio desse formulário também é 15 de abril e é um formulário que vai junto com o formulário principal, tá, da sua declaração. Ou seja, se você é um indivíduo, pessoa física, você vai fazer o formulário 1040, tá, e vai incluir esse formulário 5471 e 5472 junto dessa sua declaração. O formulário 1120 é um formulário para corporações, tá, e o formulário 1065 é um formulário para empresas parcerias nos Estados Unidos. De novo, a multa mínima é de $10.000 e pode ser de $10.000 por ano, tá? Não só uma vez. Então, todo ano que você deixa de fazer, você vai ter essa multa mínima com certeza de $10.000. Tá? Michel, algum comentário em relação ao formulário 5471 e 5472? Na verdade, eu queria enfatizar a questão do preço de transferência, né? Porque a minha operação é pequena, eu estou começando uma operação nos Estados Unidos e todo o meu back-office está no Brasil. Né? E aí você começa a faturar nos Estados Unidos e não alocar a despesa, nesse caso, que está na operação brasileira, na empresa americana. Esse tem 2 pontos. Tá? O fisco americano, ele está feliz da vida com você, porque você está sendo pró-fisco, essas despesas seriam dedutíveis para fins fiscais, você está pagando mais imposto que você deveria nos Estados Unidos. Porém, do outro lado, tem a Receita Federal Brasileira, que está de olho nesse tipo de operação. Por quê? Porque justamente ele vai tributar, né, parte desse lucro. Na verdade, esse custo está ficando no Brasil, mas você deveria ter uma alocação de receita aqui, que a Receita Federal estaria tributando. Então, a mesma coisa acontece no inverso. Né? Você pode ter
uma operação nos Estados Unidos, muitas vezes que o sócio majoritário está nos Estados Unidos, recebendo o salário, e só que ele trabalha na operação do Brasil, e não tem a alocação do tempo dele no Brasil. Então, é preciso ter muito cuidado, o nível de auditoria para esse tipo de transação ele é bem complexo, eles entram no detalhe de foi feita a precificação, se existe o contrato. Então, para vocês terem uma ideia, o próprio formulário 5472, e o formulário do imposto de renda em si, ele induz as empresas a encherem, na verdade, essas informações que já pode levantar um red flag com a Receita Federal. Tá? Então, eles questionam, olha, existe transações entre partes relacionadas? E em cima você já informou o balanço, ele já sabe se tem ou não. E aí você diz que sim. Aí a pergunta seguinte, bom, essas transações são suportadas no contrato, ela tem o suporte para a precificação, essa precificação ela está em linha com o mercado. Então, a Receita Federal tem essas informações e eles têm base para auditar. Tá? Então, assim, é importante, a gente... não é tão comum esse tipo de auditoria para empresas, eu diria, num pequeno porte ou médio porte, mas elas podem acontecer. E é muito importante a gente ter essa documentação bem alinhada. Então, no mínimo, você precisa de um contrato suportando isso. A empresa americana tem o departamento financeiro que está no Brasil, coloca no contrato, faz uma alocação de despesas do Brasil e dos Estados Unidos. Esse tipo de transação, esse tipo de documentação vai trazer um suporte para vocês que vai ser fundamental numa eventual auditoria. A pior coisa que pode acontecer numa auditoria de Receita Federal é o fiscal chegar na empresa, ele pedir a documentação e vocês não terem a informação disponível. Tá? Isso, nos Estados Unidos, parte do pressuposto que todas as empresas são idôneas, elas têm o record keeping, né, documentação suporte em linha, que os contratos estão documentados. Você não manda nada disso para o fisco, até o momento que aparece o fiscal. E esse fiscal, se ele não tiver essa informação disponível, ele vai começar a questionar e levantar, vão surgir dúvidas que vão retroagir períodos anteriores. E, de novo, se eles identificarem um formulário, uma declaração de imposto de renda incompleta, o período de prescrição não se aplica. Então, muito importante, além das multas, né? No caso aqui, $10 mil por formulário não enviado. Então, existem casos de empresas ou investidores que têm 10, 5 empresas no Brasil. Cada formulário seria aqui, ele teria que reportar essas informações. Então, a penalidade pode ser muito pesada e severa. Tá? Vi uma dúvida da Viviane sobre o material. Viviane, a gente pode sim depois compartilhar com você por e-mail, tá, o arquivo em PDF. Eu vou comunicar aqui com o meu pessoal interno para estar entrando em contato com você para liberar esse material. Mas se alguém tiver mais interesse também em receber, só entre em contato com a gente disponibiliza. Vamos lá, gente. Acho que é isso, Henrique, de 5471 e 5472. Se alguém tiver alguma dúvida, depois fique à vontade para compartilhar. Dando sequência aqui, a gente vai falar agora um pouquinho das mudanças tributárias da reforma que aconteceu em dezembro de 2017, né, aprovada pelo presidente Trump. Então, algumas aqui interessantes, com impactos relevantes, outras nem tanto, para a maioria dos taxpayers, né, mas a gente vai cobrir aqui e pelo menos fizemos aqui algumas seleções que são interessantes no debate. A primeira delas, eu diria que com maior impacto, é o ajuste na tabela de imposto de renda de pessoas jurídicas. Aqui nós estamos falando de C Corporations, tá? Que até 31/12/2017 elas eram tributadas também numa tabela progressiva, tá? que tinha uma alíquota máxima de 35%. Tá? E agora, a partir de 2018, todas essas empresas serão tributadas numa alíquota fixa de 21%. Um impacto grande, né? Existiam empresas que tinham a tributação em 15%, que agora vão ser tributadas em 21%, mas grande parte tinha uma alíquota acima disso, 25%, enfim, 35%, que agora vão ser tributadas em 21%. Então, o grande propósito aqui é que empresas americanas tenham recursos, né, para investir
no mercado e existe uma grande expectativa do impacto da redução de alíquota na economia americana. Tá? Então, esse é um ponto importante. Lembrando, pessoal, que a distribuição dos lucros nos Estados Unidos, elas são tributadas. Tá? Então, aqui, reduz-se o imposto no nível de pessoa jurídica, mas para a pessoa física continua o mesmo. Dividendos nos Estados Unidos são tributados, aí, dependendo da faixa tributária que o sócio se encontra. Aí, em alguns casos, existe uma isenção. Na maioria dos casos, a tributação ocorre em 15% ou em 20%. Então, houve-se a redução no nível de pessoa jurídica, também tem uma redução pequena no nível de pessoa física, que depois a gente vai mostrar a tabela, mas os dividendos, a alíquota sobre dividendos, ela continua a mesma. Na verdade, as alíquotas. Vamos lá. Eliminação do imposto mínimo alternativo para corporações. Eu não sei o nível de familiarização que vocês têm do imposto mínimo alternativo. Esse era um cálculo que era feito em paralelo ao imposto de renda. Tá? E se as empresas tivessem um imposto a pagar menor do que esse cálculo alternativo, esse valor entrava em ação. Então, vamos supor que você tem lá uma empresa que tem uma série de despesas dedutíveis, uma série de créditos tributários, e aí a Receita Federal falava, não, uma empresa desse porte, o mínimo que ela tem que pagar é isso. Então, esse imposto mínimo alternativo sai de cena a partir de 2018. Muitas dessas mudanças, elas são temporárias, tá? 10 anos em alguns casos. Depois a gente pode compartilhar com vocês os detalhes. Outras são permanentes. Então, são pontos aí interessantes para se analisar o impacto aqui significativo, de novo, no imposto de renda de pessoas jurídicas. Dedução da tributação sobre a repatriação de dividendos. Um outro ponto bem polêmico e interessante para ser debatido. O que esse tema quer dizer, gente? Empresas americanas com subsidiárias no exterior, a partir de 2018, vão poder repatriar esses lucros mantidos em empresas estrangeiras a alíquota zero, desde que ela tenha investimento acima de 10% nessas empresas. O que isso quer dizer? Mais recurso nos Estados Unidos. Vamos usar o exemplo da Apple. A Apple tem uma série de subsidiárias no exterior, muitas delas com lucros exorbitantes que não eram repatriados para os Estados Unidos por causa do imposto. A partir de 2018, é muito provável que esses lucros já sejam repatriados e reinvestidos no mercado ou eventualmente distribuídos para os acionistas. Tá? Então, bem interessante. Isso aqui muda muito o nível de planejamento tributário até para os investidores, enfim, pessoas físicas, brasileiros que se encontram nos Estados Unidos e que têm operações no Brasil. Existe aqui uma possibilidade de reestruturar esses investimentos para aproveitar essa repatriação de dividendos. Tá? Muito interessante. Depois, quem tiver mais dúvidas, é um ótimo tópico para debate. Vamos lá, mais pontos. Tributação sobre lucros acumulados em subsidiárias estrangeiras. Bem, no tópico anterior, eu mencionei a isenção de tributos na distribuição de lucros a partir de 2018. Aqui a gente está falando de lucros acumulados, tá, gente? Então, no exemplo que eu dei da Apple, a Apple vai ter uma alíquota única de 15,5% para valores mantidos em caixa em subsidiários no exterior, que ela vai poder repatriar para os Estados Unidos a essa alíquota de 15,5%. Aí 8% para valores em ativos não líquidos, por exemplo, ativos fixos, imóveis, enfim. Então, muito importante essas reduções, esses impactos nas alíquotas. Acresce uma dedução da seção 179. Para quem não é familiarizado, a seção 179 é a seção do Código Fiscal americano que permite a depreciação acelerada de ativos fixos no ano em que eles foram adquiridos. Então, eu não sei quantos de vocês já ouviram o fato de pessoas jurídicas em dezembro começam a fazer aquisições de ativos fixos por
com o intuito de reduzir a base fiscal. Isso é verdade. Tá? Essa é uma estratégia utilizada por algumas empresas. Em alguns casos, é até engraçado, é a época em que normalmente tem uma demanda muito grande por private jets, né, por aviões particulares, privados. Porque, sendo colocado em operação em dezembro, muitas vezes você consegue aproveitar essa depreciação acelerada no próprio ano de opção, tá? No ano em que a aeronave foi adquirida. Desde que seja, claro, comprovado o uso para fins comerciais, tá, gente? Sempre importante. Isso também vale para imóveis adquiridos para fins de investimento, escritórios, enfim. Então, é um ponto interessante para fins de planejamento tributário. Tá? Houve aí agora o limite máximo é de $1 milhão. Opa, desculpa aqui. Vamos lá. Mudanças para pessoas físicas. Imposto causa-morte sobre doação. Esse é um tema que é muito popular, né? O imposto sobre sucessão nos Estados Unidos é um imposto de 40% sobre o valor de mercado dos ativos americanos. Então, por exemplo, um estrangeiro que tem uma propriedade nos Estados Unidos, na pessoa física, ou ele tem cotas de uma empresa americana que é dona de um imóvel, ele está sujeito a esse imposto em caso de falecimento. Então, você imagina um estrangeiro que tem um imóvel de $500 mil nos Estados Unidos, tá? Ou ele tem cotas de uma LLC que é dona desse imóvel de $500 mil. No caso de falecimento, ele tem uma isenção de 60 mil. Tá? Aqui, essa isenção de 10 milhões era apenas para residentes fiscais americanos. O estrangeiro, essa isenção é de 60 mil e continua a 60 mil. Então, ele tem $540 mil exposto à tributação de 40%, tá? Aqui nesse exemplo. Então, muito importante o planejamento nessa estrutura. Tá? Ativos americanos, imobiliários, cotas de empresas que sejam conectados com os Estados Unidos estão sujeitos a essa tributação. Para os residentes fiscais americanos, esses têm uma isenção de $10 milhões, em ativos até $10 milhões, eles vão passar para os herdeiros aí sem qualquer tipo de tributação. Esse valor era em 5 milhões e 500 até 31/12 de 2017. Então, a parte sucessória aqui dos Estados Unidos ela tem um impacto significativo. Dedutibilidade de despesas com impostos locais e estaduais, o limite de $10 mil por ano. Aqui houveram algumas reduções de deduções possíveis no nível de imposto de renda detalhado. Então, nos Estados Unidos existem duas formas de você declarar o imposto de renda no âmbito de pessoa física. Você pode utilizar a dedução padrão, que por sinal, enfim, duplicou em 2018. Eu não sei se a gente vai mencionar aqui, mas hoje esses valores, enfim, subiram aí para um nível de $24 mil, declaração em conjunta. Então, a dedução padrão ela vai ser muito comum a utilização de dedução padrão. A forma alternativa é você utilizar o que a gente chama de itemized deduction, tá? Onde você recolhe uma série de despesas médicas, despesas de tuition, e você aplica, né, essas despesas para deduzir a base tributária. Tá? Tem uma série de limitações pelos valores e o que você consegue deduzir no imposto de renda. Então, a partir de 2018, a grande maioria dos taxpayers eles vão acabar utilizando a dedução padrão pelo fato de ter tido um aumento significativo esse ano. Tá? Isso também vai simplificar, de certa forma, o imposto de renda nos Estados Unidos de pessoas físicas. Tá? Bem, agora vamos passar aqui rapidamente pelas mudanças das alíquotas. Tá? Então, essas já são as alíquotas novas a partir de 2018, tá? Com um prazo aqui de até 2025. Então, vocês conseguem ver que a gente tem aqui diferentes níveis de... Então, receita até $9 mil, por exemplo, tributária 10%, aí no nível seguinte tributária 12%. Então, é uma tabela que vai progredindo à medida que o valor da renda, enfim, taxpayer, ela aumenta.
Tá? O limite máximo de 37%, esse limite ele reduziu até 31 de 12 de 2017, é um valor de 39,6%. Então, redução agora aqui de 17%, muito menor do que a redução de pessoa jurídica, que saiu de 35% para 21%. Tá? E aqui, na verdade, essa é a alíquota atualizada para casais declarando em conjunto. Tá? Então, você tem aqui variações em cima aqui dos percentuais. As alíquotas permanecem as mesmas, mas os intervalos aqui de renda, eles são alterados de acordo com a renda do casal. Tá? Então, em vias de regra, a declaração conjunta acaba valendo mais a pena pelo fato da gente conseguir aumentar aqui os intervalos de renda, tá? Dentro de cada bracket, que a gente chama aqui, cada alíquota aplicada. Tá bom? Bem, eu vi aqui que já tem 2 pessoas interessadas em receber material, depois a gente compartilha. Aqui só fazendo um lembrete, no último mês de fevereiro a gente fez o lançamento do nosso guia Go Global, junto com uma parceria com o Select USA, que é uma extensão do Departamento de Comércio americano para atração de investimentos nos Estados Unidos. Aqui vocês vão poder encontrar informações referentes a métodos tributários americanos, tipos de empresas, tipos de vistos. Então, tem uma série de informações pertinentes aqui para investidores estrangeiros, com o intuito de entrar no mercado americano. Bastante, enfim, é um guia que o físico ele ficou bem extenso, hoje são mais de 60 páginas, muita informação, gratuito no nosso website, está aqui o link para vocês. E se tiverem dúvida, estaremos aqui à disposição, tá? Henrique, alguma coisa aqui para acrescentar? Eu acho que a gente conseguiu terminar aqui dentro do prazo, liberamos 15 minutinhos aqui para o pessoal. Se tiverem algumas dúvidas, perguntas para a gente interagir. Caso contrário, a gente vai encerrando por aqui. Henrique, por favor. Gente, acho que não sei se está tendo algum problema de áudio. Henrique, você está me ouvindo? Ok, eu acho que o Henrique tem de áudio. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida. Nós já anotamos aqui os nomes das pessoas interessadas em receber a apresentação. A gente vai estar compartilhando. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho. Enfim, o tema ele é bem variado, então muita coisa nova. O próprio IRS ainda não soltou todas as informações referentes às mudanças tributárias. Então, a gente tem aí um desafio nesse ano, um nível de planejamento, um nível de estratégia para 2018. É importante que vocês explorem as oportunidades, façam o seu planejamento junto com o seu prestador de serviço. Obrigado. Estou vendo que muita gente que está com interesse em receber o material, a gente vai compartilhar. Então, façam o dever de casa. Se tiverem dúvidas, estamos aqui à disposição. Vamos bater papo, vamos... eu acho que assim, é um momento onde a gente tem uma série de oportunidades para poder interagir, poder otimizar, tá, o nível de imposto nos Estados Unidos. Estou vendo gente aqui que tem interesse em instalar empresas nos Estados Unidos, alguns outros eu acredito que já estejam nos Estados Unidos. Então, é muito importante a gente estar interagindo, estar fazendo essa análise. E deixo aqui os nossos contatos para vocês, tá? Visitem a nossa página, redes sociais. Eu acho que enfim, esse movimento que a gente está vendo no Brasil, claro que há uma expectativa, né? Há um nível de otimismo, mas o processo de internacionalização ele veio para ficar. Hoje em dia as empresas cada vez mais estão atuando no nível global, tá? A gente trabalha com diversas empresas no nível de tecnologia, no nível de varejo, que hoje, enfim, no momento de crise, elas contam muito com essa globalização, né?
com o fato de operar num outro país, mitigar risco, questões de moeda. Então, a variação cambial tem um peso significativo no momento que você tem receita em dólar, você já diversifica um pouco esse risco. Tá? Então, existem aí vários fatores a serem considerados. E, de novo, nos Estados Unidos, o planejamento tributário ele é esperado, tá, gente? É algo que o fisco espera que você tenha o seu planejamento. Diferentemente do Brasil, muitas vezes não é algo muito bem visto, né? Então, realmente é um ponto importante para a gente atentar. Qual é a melhor forma de estruturar a empresa? Quem vão ser os sócios? Questões sucessórias, tudo isso pode ser já minimizado, esses aspectos aí no momento prévio. Existem aí uma série de incentivos no nível para quem está querendo estabelecer empresa nos Estados Unidos. Antes de abrir a empresa, procurem o local adequado, conversem com o condado, com a prefeitura. Eles são muito acessíveis, tá? Conversem com a gente consegue abrir muitas portas. Então, dependendo aí do volume, do tamanho da operação, do tipo do negócio, existem aí benefícios reais para o estabelecimento de empresas, né? Você vê de uma forma comum condados e estados brigando entre si para atrair investimentos estrangeiros. Então, são pontos que são relevantes para quem está nesse processo de internacionalização. Tá? Bem, gente, deixo aqui aberto para perguntas, senão a gente daqui a pouco já vai encerrando. Agradeço novamente a presença de todos. Por favor, fiquem antenados aí nos próximos webinars, a gente vai estar falando de vários temas. E também, se vocês tiverem sugestões de temas, serão muito bem-vindos. Tá? De novo, agradeço aí a presença de todos. Henrique, obrigado pela participação. Maria Eduarda, que estava no background aqui, coordenando. Ótima pergunta, Diogo. O imposto causa-morte também incide para residentes. Sim. A única diferença, Diogo, é que a isenção para residentes hoje ela está em 10 milhões, enquanto para o estrangeiro, com investimento nos Estados Unidos, esse valor de isenção é de simplesmente $60 mil. Tá? Essa é a diferença. Mas a alíquota ela se aplica também para residentes fiscais americanos no valor acima dessa isenção. Tá? Então, é um ponto relevante para ser analisado. Uma dúvida que é muito comum, falando aí no aspecto sucessório, Michel, ativos no Brasil. Tá? Então, uma herança que eu vou receber no Brasil, né, de um pai ou de algum parente que não é residente fiscal americano. Essa herança está sujeita a imposto nos Estados Unidos? Não. Essa herança ela fica sujeita a tributação no nível Brasil. Existe um requerimento nos Estados Unidos de informar isso ao fisco americano. E, de novo, isso não sendo feito, as penalidades são altíssimas. Né? De novo, lá nos $10 mil, mais um percentual sobre o valor da doação. Então, no primeiro momento, é simplesmente reportar para o fisco americano aquela doação. Tá? Mas caso isso não seja feito de forma tempestiva, a multa e penalidade em cima disso é altíssima. Então, muito importante essa análise. Uma pergunta aqui quanto à questão do imposto causa-morte sobre a participação em LLC. Diogo, as cotas da LLC elas são vistas como um ativo nos Estados Unidos, um ativo americano. Tá? De novo, se essa LLC ela tem um imóvel embaixo, o valor de mercado dessas cotas, ele, consequentemente, vai ser o valor de mercado do imóvel, menos qualquer tipo de passivo que essa empresa tenha. Então, é importante, existe esse mito que, se eu tenho uma LLC nos Estados Unidos, para proteger do imposto causa-morte, no caso de falecimento, eu não pago imposto. Não, isso não procede. As cotas dessa empresa também estão sujeitas a esse imposto. O que normalmente o pessoal utiliza muito é uma estrutura offshore, né, ou uma holding patrimonial brasileira para fazer esse investimento imobiliário nos Estados Unidos. Aqui eu estou usando o exemplo imobiliário, tá, gente? Mas pode ser um investimento em qualquer empresa que seja ela tenha o que a gente chama nos Estados Unidos de Effective Connected Income. Tá? Ela tem uma receita conectada com os Estados Unidos. E aí, esse tipo de estrutura está sujeita, sim, ao imposto à morte.
Diogo, depois, se você tiver interesse, a gente pode compartilhar com você a regulamentação que fala sobre esse tema. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado a você pela participação. Bem, acho que é isso, gente. Estamos terminando aqui 10 minutinhos antes do prazo. De novo, fico com os contatos. Agradecemos aí a presença de todos. Até o próximo webinar. Grande abraço. Tchau, tchau.